Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, com grande alegria celebramos a memória de São Maximiliano Maria Kolbe e celebrar este grande sacerdote, mártir, nas vésperas da solenidade da Assunção da Bem-aventurada Virgem Maria, é muito cheio de significado, porque São Maximiliano Kolbe foi verdadeiramente, um grande apóstolo da devoção a Nossa Senhora, a Imaculada. Então vamos um pouco ver a vida dele e, claro, já neste espírito de preparação para a festa da Assunção, tirar um pouco de fruto daquilo que é o seu ensinamento a respeito da Virgem Maria. Bom, como todo mundo sabe, São Maximiliano Maria Kolbe foi um sacerdote que nasceu no final do século XIX, mas viveu plenamente no início do século XX como evangelizador, como missionário franciscano, inicialmente na Polônia, mas depois foi para o Japão, depois retornou outra vez para a Polônia, até que, no meio do seu apostolado, ele foi aprisionado, mandado para o campo de concentração de Auschwitz. E lá no campo de concentração, houve uma fuga de prisioneiros. Os nazistas decidiram que iriam matar de fome exemplarmente alguns dos prisioneiros que ali estavam, se eles não denunciassem como que conseguiram escapar, quem conseguiu escapar, enfim. Injustamente os nazistas então condenaram à morte 10 pessoas para morrer num bunker. Entre os vários escolhidos havia um senhor, pai de família, São Maximiliano Maria, comovido com o fato de aquele pai de família deixar uma mulher viúva e os seus filhos órfãos, se oferece num ato de suprema caridade para morrer no lugar dele. E assim São Maximiliano morreu de fome, foi o último a morrer dentro deste bunker, recebendo uma injeção letal no dia 14 de agosto, ou seja, nas vésperas da solenidade da Assunção de Nossa Senhora. Pois bem, esse é um pouco um resumo da vida dele, mas vamos olhar algumas coisas mais de perto, A gente compreender de forma melhor quem realmente foi São Maximiliano Maria Kolbe. Os santos não são improvisados, A gente não encontra um santo e não acontece de a pessoa ficar santa do dia para a noite. São Maximiliano Maria Kolbe não ficou santo naquele dia em que ele sofreu o martírio, mas ele começou esse caminho desde a infância. Quando ele tinha 10 anos de idade, ele era uma criança que gostava muito de brincar. E a mãe, uma boa mãe, queria corrigir os defeitos do seu filho. Ele tinha o defeito de não voltar para casa no horário. Essa desobediência, a mãe dizia, olha, você volta tal hora. E ele, nada, desobedecia, chegava atrasado. A mãe corrigia, etc. Chegou um dia que ele atrasou bastante. A mãe olhou para ele com toda a seriedade e fez uma pergunta que transpassou o coração do menino. Ela olhou para ele e disse, meu filho, se você continuar assim, o que vai ser de você? Quem você vai ser quando crescer? Essa pergunta a respeito de o que é que ele seria, qual é o futuro dele, o que é que ele ia ser, aquilo verdadeiramente tocou na alma dele. E nós, depois que ele morreu, ficamos sabendo, por uma carta da mãe, o que é que se deu depois dessa repreensão. O pequeno Raimundo, que era o nome dele antes de receber o nome religioso de Maximiliano, o pequeno Raimundo Kolbe foi perguntar para Nossa Senhora quem é que ele seria, Ou seja,
que é que ia ser dele, né? E ele rezou muito para Nossa Senhora, perguntando, pedindo, dizendo. Então, um belo dia, Nossa Senhora apareceu para ele, para responder essa pergunta, o que é que seria dele. E Nossa Senhora, com um belo sorriso, aparece para ele com 2 coroas belíssimas de rosas. Numa mão, uma coroa de rosas brancas, na outra mão, uma coroa de rosas vermelhas. E disse: Raimundo, escolha. Qual das 2 coroas você vai querer? Ele, como criança, né? 10 anos de idade, fez aquilo que faria Santa Teresinha do Menino Jesus. Eu escolho tudo, né? Eu quero as 2. E Nossa Senhora, então, verdadeiramente deu essas 2 coroas a ele. A coroa branca da virgindade e da pureza, que de fato ele não iria se casar, ele tornou-se franciscano, consagrado a Deus na virgindade, e a coroa do martírio. De tal forma que, desde criança, São Maximiliano sabia que a sua vocação era o martírio, que ele seria martirizado, que verdadeiramente a vida dele seria um derramamento de sangue por amor a Cristo. Quando iniciou a causa de beatificação de São Maximiliano Maria, e que foi beatificado na época de Paulo VI, São Maximiliano não era considerado mártir. Ou seja, ele era comemorado com paramentos brancos. Por quê? Porque ele morreu se oferecendo heroicamente, bondosamente, caridosamente, para morrer no lugar de uma outra pessoa. Mas isso não é martírio, né? Ou seja, o martírio é in odium fidei. O martírio tem que ser por ódio, por raiva. Mas quando de Jesus, da igreja. Mas quando veio o Papa João Paulo II, que era polonês, como São Maximiliano Maria Kolbe, João Paulo II disse não. Primeiro, que Nossa Senhora falou para ele que ele ia ser mártir. Comecemos por aí, com essa história. Segunda coisa, né, que o martírio, né, ele foi preso e foi para o campo de concentração in odium fidei. Era exatamente porque ele era sacerdote, católico, frade, etc. e tal. Então ele foi levado para o campo de concentração por um ódio à fé. E quando o nazista aceitou que ele morresse no lugar daquele outro homem, fez aquilo também, né, com xingamentos, exatamente dizendo que ele era um padre desprezível, exatamente por ele ser padre. Então é um padre a menos. Então, de fato, houve o ódio contra a fé no martírio de São Maximiliano, mas nós poderíamos dizer que o martírio dele é um martírio também diferente, porque é um martírio da caridade. Agora, o que é que fez com que São Maximiliano fosse capaz disso? O segredo interior, dentro do coração de São Maximiliano Maria Kolbe, estava a devoção, a consagração a Nossa Senhora. Uma das características básicas, né, da consagração a Nossa Senhora no pensamento de São Maximiliano Maria Kolbe é o fato de que ele coloca toda a ênfase em Pentecostes. Ou seja, a gente se consagra a Nossa Senhora para ser dócil ao Espírito Santo, como Maria, que estava no cenáculo junto com os apóstolos em Pentecostes, para que nós possamos partir em missão e evangelizar e trazer as pessoas para Deus. A consagração a Nossa Senhora, segundo o pensamento de São Maximiliano Maria Kolbe, é uma realidade em que Nossa Senhora realmente nos coloca nessa fornalha ardente do amor do Espírito Santo. E a gente vê claramente que é isso que aconteceu no martírio dele.
nessa fornalha ardente de amor pelas almas, pela Imaculada, ele vai e oferece a sua vida em sacrifício. A gente pode dizer verdadeiramente que o São Maximiliano Maria Kolbe morreu abrasado de amor, com docilidade ao Espírito Santo, através da ação da Virgem Maria, que foi transformando o seu coração e fazendo seu coração configurado ao dela. Que ele interceda por nós, para que nessas vésperas da Assunção da Virgem Santíssima, também nós recebamos de nossa Mãe, que está lá no céu gloriosa, o dom do Espírito Santo, e possamos, abrasados de amor, dar a nossa vida para a salvação das almas. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.